Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre colonização do Brasil. Vamos pensar? Os portugueses chegaram, ocuparam o território que já existia, fizeram os habitantes desse território aceitar o seu jeito de viver, sem ao menos perguntar se eles estavam interessados nisso. O que você acha mais adequado dizer? Os portugueses descobriram o Brasil, os portugueses ocuparam o Brasil, os portugueses colonizaram as nossas terras. Você escolheu a melhor alternativa se optou pela alternativa B. Os portugueses ocuparam o Brasil. Eles colonizaram as nossas terras. Se usamos a palavra descobrimento ou expressões como o Brasil foi descoberto, os portugueses descobriram o Brasil, estamos cometendo um grande erro e estamos demonstrando falta de conhecimento sobre as populações indígenas que já existiam no Brasil e as suas histórias. Esse jeito de falar dá a impressão de que não havia ninguém no imenso território que veio a se chamar Brasil, ou mostra que achamos que as culturas que existiam aqui antes da cultura europeia não tinham importância, que eram culturas insignificantes. E isso demonstra preconceito. Mas o que é preconceito? Preconceito é uma ideia já pronta de que alguém nos passa e que a gente aceita, sem refletir se ela é verdade ou não. É geralmente o julgamento precipitado de grupos ou pessoas que percebemos como diferentes e essa diferença é vista como algo negativo. O preconceito surge de uma afirmação genérica, feita sem nenhum conhecimento. É dizer, por exemplo, que todos os indígenas são preguiçosos, ou que lugar de mulher é na cozinha. Achar que a cultura de um povo é melhor que a cultura do outro povo também é um preconceito. A ideia de que todo mundo tem de pensar, viver de um mesmo jeito, leva a um preconceito. Por isso, é necessário conhecer as diferenças e aprender a respeitá-las. Outra ideia muito comum e nada adequada em relação aos indígenas vivendo em pequenas aldeias isoladas na floresta, sem qualquer contato, mudança ou inovação, como se estivessem parados no tempo, como se essas populações não tivessem um passado, não tivessem uma história e não tivessem um presente. Mas hoje já sabe e você pode até ensinar para quem ainda não aprendeu que os povos indígenas que habitam o continente sul-americano, as nossas terras, o nosso Brasil, descendem de populações que chegaram aqui e ocuparam a extensão desse continente há dezenas de milhares de anos. Mas qual era o número de habitantes à época da chegada dos portugueses? Bem, não se sabe ao certo, mas muitos estudos indicam que no início do século XVI havia um número muito grande de indígenas nas terras brasileiras. E esse número ele pode variar entre 8 e 10 milhões de indígenas. Se compararmos com o número de indígenas que existe hoje no Brasil, aproximadamente 1,7 milhões, notamos que houve uma enorme diminuição dessa população. E como o número de indígenas diminuiu tanto? Muitas foram as causas. Mas um número enorme de indígenas morreu por causa das doenças trazidas pelos colonizadores europeus.
como, por exemplo, a gripe, o sarampo, a coqueluche, a varíola, a tuberculose. E o que significa essas doenças, né, trazidas pelos colonizadores europeus? Significa que essas doenças existiam entre esses colonizadores, mas eram completamente desconhecidas pelos indígenas. E ao atingirem os indígenas, elas o faziam de uma forma muito forte, porque eles ainda não tinham desenvolvido anticorpos. Anticorpos são as defesas que nosso organismo vai criando ao longo do tempo de convivência com as doenças, para se defender delas. Essas doenças, sem encontrar essas defesas, viraram epidemias, ou seja, passavam rapidamente de uma pessoa para outra e acabava atingindo populações inteiras. E em relação a isso, quais seriam as primeiras populações atingidas por essas doenças? Provavelmente as populações que viviam nas áreas onde a ocupação teve início, né, que era o litoral. Mas e os indígenas que habitavam o interior? Eles estavam livres dessas doenças? Claro que não. As populações que moravam no interior do Brasil também foram atingidas, uma vez que os portugueses chegaram nesses lugares mais afastados, através dos rios e dos caminhos abertos na mata. Além disso, as doenças eram transmitidas às populações que não tinham contato direto com os europeus pelas relações de troca e comércio. Essas redes ocupavam grandes áreas e isso acabou possibilitando a transmissão de tais doenças.